Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olá. Boa noite para todos. Vamos dar um minutinho aqui para o pessoal chegar. Eu vou aproveitar para convidar algumas pessoas também, tá bom? Olá, olá. Eu vou aproveitar aqui para convidar algumas pessoas. Vamos lá também, se vocês puderem aproveitar para convidar a galera que está chegando aí. Muito obrigado. Boa noite para todos. Ó, o Filipão aí, Felipe Pacheco já está aí, né, Felipe? Daqui a pouco eu te chamo, meu amigo. Vamos dar um minutinho para o pessoal começar a chegar. Sejam todos muito bem-vindos nessa live. Estou falando aqui de Palhoça. Tá um friozinho hoje, um pouquinho de chuva. Na verdade está bem frio, né? O pessoal do sul aqui sabe. Muito bem-vindos. Boa noite, Thelma, Andréia. Olá. Camille, sejam bem-vindos. Boa noite também, querida. Vamos dar só mais um minutinho, o pessoal está chegando. Eu sou o Ruiz Terapeuta, trabalho com hipnose clínica, PNL, Reiki, um pouco de massagem terapêutica também, constelação em hipnose. Boa noite, todos bem-vindos. Oi, Francis. Francis, uma grande parceira minha aqui também, tem uma clínica ali no centro de Palhoça. Muito bem-vinda, querida. Gratidão. Ó o Marcos aí, lá de Chapecó, novamente. Ô, Marcos, muito bem-vindo. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal começa a chegar. Hoje, essa live é muito especial, devido ao grande número de pessoas que têm dúvidas hoje, né, sobre hipnose, hipnoterapia, como que funciona. Tem um lado meio místico aí, que o pessoal às vezes fica meio preocupado. Diante desse cenário de muitas perguntas, boa noite também, nesse cenário de muitas perguntas e dúvidas, né, que as pessoas têm e têm que ter mesmo, e a gente está aqui para esclarecer. A hipnose clínica é o tema de hoje, junto com a hipnose de street, aquele show de hipnose. Para isso tem um parceiro muito legal de Penha, que é o Felipe Pacheco. Ele já está presente aqui na live, daqui a pouco eu vou convidar ele para entrar, tá bom? Ele vem para tirar todas essas dúvidas. A gente vai falar um pouco da relação que existe entre a hipnose clínica e a hipnose de street, que é a hipnose de palco, né? Do palco ao consultório. Então, se você tem uma pergunta, uma dúvida, pode fazer a sua pergunta, que mais para frente um pouco nós vamos começar a responder. Primeiro, nós vamos bater um papo, falar um pouco sobre isso, trazer algumas percepções, alguns olhares que nós temos em relação a isso. Boa noite, bem-vindos, queridos. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço para vocês. E se agasalhem. Ô Marcos, está muito frio aí em Chapecó, Marcos? Fala para nós aí, quantos graus está por aí, hein? Deve estar bem gelado, né? Então, hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre a relação entre hipnose clínica e a de entretenimento. Às vezes tem algumas dúvidas, como que isso acontece. Algumas pessoas me perguntam, tem risco disso ou daquilo. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Daqui a pouco com o meu convidado especial, um grande parceiro, que eu tive a oportunidade de conhecer num curso que eu fiz aqui, que é o curso Master de Hipnose Clínica do professor Lucas Naves. Sensacional esse professor. Quem tiver mais curiosidade, quiser fazer um curso, entender um pouco mais sobre PNL, hipnose, anota aí, Lucas Naves. Também ele trabalha muito com PNL, como eu disse, mas também tem um outro professor que é fantástico, que é o Rogério Castilho. Esse cara é muito bom. A PNL é uma ferramenta incrível que transforma os atendimentos e transforma as pessoas. Eu acredito que muito em breve
Isso já vai ser falado antes para a gente, até mesmo, quem sabe, nas escolas, ensinado de uma maneira mais ampla, porque é um estudo científico que vem com muita força, potencializando e encurtando o prazo que as pessoas levam na busca, vamos chamar assim, de cura, né? No tratamento das pessoas. Então ela potencializa muito, muito mesmo, vem com muita força aí. A PNL já está, na verdade, mas ela ainda está sendo mais difundida. As pessoas às vezes ficam. Eu também, um tempo atrás, ficava meio assim, porque eu não conhecia, não sabia nada sobre PNL e sobre hipnose. Quando a gente fala de hipnose, a gente pensa naquele cara balançando o relógio e não sei o que, e aí dorme, e o cara apaga. Acontece? Pode acontecer, mas não dessa forma com que a pessoa não queira que aconteça. Existe uma conversa antes ali para poder trazer a sintonia entre o terapeuta e o cliente, e que é fundamental nos tratamentos. Olá, boa noite também. Fundamental nos tratamentos, e é essa percepção que a gente vai trazer agora. Eu vou chamar aqui o nosso convidado aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas. A gente vai bater um papo sobre o entretenimento, sobre o street. O Felipe Pacheco, para quem não conhece, alguns já conhecem que estão aqui, né, que eu sei, ele é um cara que estudou bastante, fez alguns cursos. Hoje, nesse curso que eu conheci, por exemplo, ele era monitor do professor Lucas Naves, um cara que eu admiro demais. E ele fez um show, um espetáculo para nós ali. Foi sensacional. Vou chamar aqui o Felipe Pacheco, só um minutinho, tá bom? Vou convidar ele aqui. Vamos esperar ele entrar. Felipe Pacheco vem com força total aí para somar. Opa, deixa eu virar a câmera. Ah, moleque! Oi, Felipe. Tudo Boa bem? noite, tudo bom? Boa E noite, aí, meu como é que amigo. vocês estão? Tudo certo? É uma satisfação muito grande ter você aqui comigo, Pacheco. Esse cara Opa, que eu fiquei assim completamente admirado ali naquele curso maravilhoso, e a gente fez muitas brincadeiras. Inclusive já fui te visitar 2 vezes, né, Felipe? Para verdade, entender um verdade. pouquinho mais sobre o street, que é uma técnica assim que o Felipe tem uma desenvoltura, uns trejeitos, vamos dizer assim, além da clínica, né, claro, e uma simpatia muito grande com a facilidade de passar para um cara assim como eu, por exemplo, que veio buscando mais conhecimentos. Então ele tem uma facilidade muito grande em falar sobre street, em aplicar suas técnicas em qualquer lugar. Eu vi coisas assim com ele que realmente me surpreendeu bastante. E nós dois, num bate-papo, né, Felipe, entendemos que é muito importante a gente trazer esse assunto nesse momento para que as pessoas compreendam que ninguém é manipulado de tal forma negativa a ponto de que isso possa gerar um prejuízo, né? É, é uma situação de, vamos dizer assim, de uma conversa anterior, onde são esclarecidas as dúvidas, as proposições, né? Onde a gente quer brincar ou tratar. Imagine só que a gente faz uma brincadeira de prender as mãos, de ficar gago, por exemplo, né, Felipe? E isso, imagina isso ao contrário. Uma pessoa que é gaga, por exemplo, assim como ele fez uma brincadeira comigo outro dia, para retirar a gagueira também o processo é muito parecido. Só vou te pedir licença rapidinho aqui, Ruiz. Primeiramente, quero dar Toda. uma boa noite para o pessoal aqui e falar que é um prazer. Olha quem está na live aqui, professor Rogério Castilho. Professor Opa! Rogério Castilho, que é uma grande referência para mim também. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, já vi ele no programa Pânico, por exemplo. Então, um forte abraço para o professor Rogério Castilho aí. Uma honra, viu?
Nossa, o Castilho nossa, é uma honra mesmo. Falou tudo aí, ô Pacheco. Eu tinha acabado de dizer, né? O Castilho é um cara assim fantástico que tem muito conteúdo, muito conhecimento, e, inclusive quem tiver curiosidade de, provavelmente muitos aqui já conhecem, mas quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, de aprender um pouco mais, ele inclusive coloca no YouTube muito material gratuito, onde você pode dar o seu primeiro passo nesse caminho fantástico da PNL aí. Castilhão, um forte abraço, meu amigo. Uma grande referência, Pois é é, isso aí. total. Nossa, que honra ter o Castilho aqui. Pacheco, vamos falar um pouco de street. Vamos embora então. Então, primeiramente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Pacheco, tenho 29 anos e mexo com esse negócio de hipnose há algum tempo já, né? Tive o primeiro contato em 2014, após passar por uma crise leve e moderada de depressão, e foi aonde eu conheci a hipnose, já acompanhava algo sobre o assunto, mas não com tanta profundidade, né? E aí um amigo pessoal falou, comentou sobre hipnose. Eu, particularmente, eu não acreditava também, que isso é um dos maiores mitos que a gente percebe hoje, né? Ah, mas não adianta vir com conversa fiada que eu não acredito nesse negócio de hipnose aí, comigo não dá certo. E eu era esse cara. E a partir do momento que eu comecei a estudar sobre a mente humana, a entender que tudo que a gente cria é partindo de um pensamento, ou seja, ali girou a chave para mim em 2 sessões, resolveu o meu problema, e aí eu falei, cara, isso é fantástico, porque me ajudou. Então eu preciso aprender isso e preciso ajudar outras pessoas. Não só pessoas da minha família, do meu convívio, mas as pessoas realmente que estão necessitando de ajuda hoje, né? Porque é um público muito gigante, a galera que está depressivo, ansioso hoje. Eu costumo dizer que acho que mais da metade da população brasileira, da população humana, tem esses problemas emocionais. E a hipnose trata isso, né? As pessoas que não conhecem nada, o primeiro ponto que a gente diz é que é o seguinte, a hipnose ela é uma ferramenta de acesso onde a gente consegue ressignificar toda e qualquer doença ou problema emocional. Não é mesmo, Ruiz? É isso aí. É muito legal essa observação que você trouxe sobre o ressignificar, né? Que é mudar a compreensão que a gente tem sobre algo. E isso pode ser trabalhado facilmente com PNL e hipnose. Eu costumo trazer um pouco de exemplo. Imagine que a gente relacionando o street com a hipnose clínica, por exemplo, é como se a gente tivesse ganhado um presente ali, né? Aquela sensação, aquela euforia de ver o que tem lá dentro e tal, de repente você pode abrir e ter algo legal ou não, né? É Exatamente. nesse sentido dessa emoção que a gente consegue trabalhar. Agora, a gente pega isso, por exemplo, e leva para uma fobia, né? Uma fobia de barata, medo de voar. Então, essa importância que a gente dá para algo é que pode ser ressignificado, reconfigurado muito rapidamente com a hipnose. Talvez, em alguns momentos, e dependendo do caso também, nem é tão necessário aprofundar na hipnose clínica. Um bom diálogo, né? uma PNL muito bem aplicada, ela também resolve facilmente. Acontece muito Exatamente. comigo. Isso. Acontece muito comigo aqui, por exemplo, as pessoas chegarem por essa mistificação da hipnose, não quererem ser hipnotizadas, né? E eu trabalho Ainda isso muito existe bem. muito, ainda existe muito preconceito, né? Mas é por questões eu vejo, de que a pessoa ou ela não está preparada para entender sobre aquele determinado assunto, não é relevante para aquela pessoa,
ou porque ela viu, porque alguém falou alguma coisa que isso bloqueou na cabeça dela, na mente dela, e ela é tipo aquela polarização da política, sabe? Ou eu sou de um determinado político ou sou de outro. Se eu sou desse daqui, eu não vou gostar desse aqui. Então eu não escuto nada que esse aqui me fala. E se eu sou desse aqui, eu não escuto nada que esse aqui me fala. Então eu não quero aprender nem com um nem com o outro. Então hoje a mentalidade das pessoas ela está totalmente fora da realidade, né? Justamente essa é a palavra que eu tenho hoje, assim. As pessoas estão fora da realidade, do normal, né? E o normal também é relativo, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, é normal para quem, né? Para quem? Mas, sim, existe alguns entendimentos diferentes, né? E as pessoas, quando buscam a terapia, elas estão geralmente, né, obviamente também, com as suas dificuldades. E cabe a nós, terapeutas, como o Felipe estava dizendo ali, esclarecer algumas coisas, trazer a clareza do processo e explicar como que algo funciona. Talvez se essa abertura, se ela tiver um pouco fechada, pode ser muito prejudicial e talvez nem aconteça. A entrega entre terapeuta e o cliente é fundamental para alcançarmos a busca com que o cliente vem até nós e a gente também até eles, deve ficar usando essa sintonia incrível que promove mudanças fantásticas. Volto a dizer, em poucas sessões. Em poucas sessões, exatamente. Por isso que é muito, eu tenho certeza que o principal passo para onde, quando a gente vai atender uma pessoa, é esse primeiro contato precisa entender a estrutura do problema que aquela pessoa tem. E uma vez que você entende a estrutura toda desse problema, os gatilhos que disparam isso, né? Por exemplo, vamos pegar aí um fumante, alguém que fuma. Provavelmente alguém aqui da live ou fuma ou conhece alguém que fuma. Por que esse cara fuma? Porque existe algo emocional dentro dele que o cigarro serve como uma válvula de escape. Ou por prazer, ou porque o cigarro acalma esse cara, essa pessoa. E uma vez que tu entende toda essa estrutura, tu começa a trabalhar em cima disso, tu começa a ressignificar isso. É muito ligado, esse exemplo é muito ligado à compulsão, né? Tem algo que causa essa compulsão, tem algo que causa essa dependência. Talvez a gente, olhando para esse, vamos chamar de hábito, né? Que é usualmente que a gente fala, esse hábito de fumar. O que vem atrás disso? O que me leva a ter essa reação que faz com que eu faça o que eu sei que me faz mal, não é verdade? E isso precisa ser investigado dentro das terapias, através de uma boa conversa, para entender que talvez algo que aconteceu lá atrás provoca uma certa, de repente, ansiedade, algo nesse sentido, com que faz que você tenha aquilo como uma válvula de escape. Apesar de saber que, cientificamente, o cigarro não causa relaxamento, é o contrário, pelas questões de componentes químicos, vamos dizer assim. Mas, quando algo incomoda ou algo o seu cérebro te pede para parar, por exemplo, ou cortar um assunto, ou porque está muito legal, isso é um tipo de válvula, por exemplo, que faz com que você saia daquele momento e vá fumar, por exemplo. E te traz essa sensação de que você está se acalmando. Na verdade, está te tirando, te levando para outro momento na fuga de algo. Talvez de um pensamento repetitivo, talvez de uma situação, de um diálogo onde você não está confortável, ou até mesmo numa festa, né, que você ou está muito eufórico também, ali batendo papo, e já está no piloto automático, nem está vendo que tem vontade de fumar mais. Porque essa sensação levou ao vício, à compulsão alimentar, e por repetição,
virou sim também um hábito de fumar, um hábito de comer, como se você nem percebesse que estava fazendo mais. Como dirigir, por exemplo, a Tanto gente que simplesmente vai. a nossa mente, o nosso cérebro, ele aprende por duas situações. De repente, você que está em casa não sabe. Mas é o que o Ruiz está falando, é velocidade, repetição ou impacto emocional. Então, um exemplo muito simples que a gente faz até nos cursos é a seguinte pergunta: tu lembra do que tu almoçou na quarta-feira da semana passada? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vão lembrar. Foi quarta-feira passada. Mas se eu perguntar onde a pessoa estava quando as Torres Gêmeas lá em 2001 caíram, essa pessoa talvez lembre, porque foi um impacto emocional. Essa pessoa talvez lembre de quando Ayrton Senna morreu, ou talvez ela lembre de quando os Mamonas Assassinas morreram. Tudo que envolve impacto emocional, a nossa mente grava com muita facilidade. O difícil é Exato. quebrar totalmente essa rotina, esse padrão que o Rui está dizendo aí, do cara que fuma, virou uma rotina para ele, é um hábito. Ele acostumou com aquilo todo dia, todo dia, todo dia. E aí como é que tu quebra esse hábito? Fazendo uma grande entrevista, procurando um grande hipnólogo, alguém que domina essa área. Em poucas sessões, com certeza, o seu problema vai ser resolvido. Exatamente. E dessa forma, nós vamos instalando gatilhos que levam também a essas compulsões, esses hábitos, né? Como, por exemplo, vou tomar um cafezinho, então eu vou lá fumar. Eu vou numa festa, eu preciso estar bebendo. Eu Os tenho certeza gatilhos. se, por exemplo, as pessoas que têm uma certa dificuldade, por exemplo, com o álcool, né? Eu já tive dificuldade com álcool também. Eu achava que era normal, até entender que não, peraí, eu estou exagerando nesse negócio. Então, é preciso compreender o que fazer e como fazer. Por exemplo, essa questão do álcool. Toda festa que a gente vai, normalmente, quem gosta de beber, né? Tá lá com o seu copo na mão, e às vezes dá uma exageradazinha, mas vai em outra festa é a mesma coisa, em outra festa a mesma coisa. O que precisa ser feito isso? Qual é o meu ganho para que eu faça essas coisas e depois até me arrependo? Por que eu faço isso? Mas dessa vez eu vou controlar. A gente sempre acha que vai e acaba não controlando, não é verdade? Então a gente precisa entender o ganho. O que a pessoa ganha naquele momento, que ela está ali interagindo e bebendo, mas que de certa forma exagera, e no dia seguinte eu me arrependo das coisas que eu disse, da quantidade que eu bebi, da ressaca, não é verdade? Então é preciso compreender o que existe um vício químico e existe um vício social também. É cultural, por exemplo, no meio que eu sempre vivi, que eu cresci, as reuniões terem esse tipo de bebida, né? E tá tudo bem. Se para você tá bem, para mim também está. Mas ao ponto que eu perca o nível, a linha entre o bem e o mal, o prejuízo financeiro, a perda de tempo, extravaso com respeito com as pessoas, isso precisa ser olhado de outra maneira. Trocar o ganho, mudar os hábitos, encontrar os gatilhos e perceber aonde está o ponto X para que o meu estado emocional me leve a fazer esse tipo de coisa. Não é verdade, ô Felipe? É exatamente isso. Exatamente isso. O nosso cérebro, além de ele gravar situações boas ou ruins, impactado emocionalmente, ele também trabalha com o sistema de recompensa. Então, eu digo, eu já até falei para o Ruiz pessoalmente, é muito fácil a gente fazer um fumante pegar nojo do cigarro. É muito rápido, é simples. Só que o grande problema disso é identificar e descobrir qual é o gatilho que dispara a vontade desse cara de fumar. Talvez é o café, talvez é um pedaço de bolo, talvez é um comportamento. São várias situações que a gente é obrigado a identificar e depois entrar com a hipnose, com a sugestão direta ou indireta da abordagem que for a melhor para aquela pessoa naquele momento, né? Então é isso.
E falando um pouquinho do Street, Ruiz, qual que é a tua conexão com o Street hoje? Como que o Ruiz era antes de conhecer o Felipe que brinca com a hipnose, e o Ruiz agora que conheceu, que já desbloqueou alguma coisinha aí? Fala para nós. Então, eu achei o Street fantástico, as minhas experiências, a vivência dentro do Street foi incrível. Porque eu digo isso? Porque eu vi coisas acontecerem, apesar de saber que algumas coisas, se não a maioria são fisiológicas ali, né? A gente sabe que existe e tal, mas que acontece, não é verdade? O mais interessante que eu achei foi a sensação. A sensação por passar por um street, ao invés da hipnose clínica, né? O mecanismo é o mesmo, mas a sensação de estar ali com as mãos pregadas, os olhos pregados, a gagueira. E qual é essa relação? Por que isso me interessou tanto? Porque eu vi o que eu faço na clínica através do street. Eu vivenciei, como eu disse lá no início, imagina tirar a gagueira ao invés de colocar a gagueira, né, Felipe? E o processo é muito parecido, pois a gente, na verdade, na clínica a gente trata coisas e no street a gente promove brincadeiras, né, o Felipe? E vem também de encontro com o processo de indução hipnótica, a gente chama de pré-talk, enfim, uma conversa anterior onde o cliente ou a pessoa lá no street, ela é convencida de certa forma, né? Sugestionada, vamos dizer assim. Convencida fica muito pesado, porque não é convencida. A pessoa está ali porque quer, então não tem esse convencimento. Ela está aberta. E na clínica é a mesma coisa. Você chega aberto, as mudanças vão acontecer. No street também, se você for lá para testar o poder, vamos dizer assim, do hipnotista, você não será hipnotizado, né? Existe, claro que se você permanecer ali por um bom tempo e começar a se permitir, tudo também irá acontecer, mas é isso preciso ter eu percebo assim, Ruiz, que essa questão que tu falou entra no nicho de desafio, sabe? Eu vou lá desafiar esse cara e ver se esse cara realmente manja do negócio. Não é uma questão disso. As pessoas precisam de entender exatamente isso. Que toda hipnose é uma auto-hipnose. O papel do hipnotista, do hipnólogo, é apenas guiar a pessoa. Você que está acompanhando a live aí no teu celular tem um GPS. O GPS é um hipnotista. Ele vai guiando você durante o caminho, o trajeto, até onde você deseja chegar. E é exatamente isso que a gente usa na clínica. Onde eu estou, para onde eu vou, qual que é o caminho que eu tenho que pegar, onde que eu tenho que passar, onde que eu tenho que acessar, o que que eu deixo para trás, o que que vai acontecer lá na frente. Tudo isso é um caminho que você mesmo acessa, que você faz acontecer. E outra coisa, a hipnose de street, para mim, claro que na minha visão, ela é uma porta muito legal que abre quando a pessoa passa pela experiência. Porque, por exemplo, se eu deixo a pessoa gaga, como você falou, Ruiz, automaticamente a cabeça dela fala assim, caramba, eu fiquei gago, cara, olha que louco isso, mas será que eu posso tratar tal coisa? Será que eu posso resolver tal problema? Será? E gera dúvida na cabeça das pessoas. E 99% das coisas que acontecem com um ser humano vem de algo emocional, de um fundo emocional. Então é muito legal. Além da hipnose, ela abriu uma porta, né, de uma forma divertida, ela pode mudar a mentalidade das pessoas também. Faz sentido para a galera tudo que a gente está falando aqui? Só vão comentando aí, faz favor, pessoal. Só para a gente ver como é que tá esse papo. Isso, comentem aí. Quem tiver dúvidas também, podem fazer suas perguntas, que já já a gente vai começar a responder as perguntas. É isso aí.
O mais interessante que eu vejo assim da hipnose é que em todo momento, seja no street, seja na clínica, nossos clientes, eles não perdem a consciência. Eles não ficam, se lembram de tudo, isso, mas o cara faz o cara esquecer o nome, ok? Mas ele está totalmente consciente. Na verdade, ele até sabe o nome, mas ele só não consegue dizer qual que é. Igual o Felipe fez comigo, passei por essa experiência lá no curso. Eu simplesmente passei a chamar Pikachu. Eu sabia como que eu chamava, mas só que na hora que eu ia falar, eu falava Pikachu. É interessante isso. Então se ele fizer uma hipnose comigo aqui, me pedir a senha do meu banco e pedir para me transferir, fazer um Pix, vou fazer? Não, você não vai. Você tem um mecanismo de defesa aí dentro da sua cabeça, um mecanismo de luta e fuga que vai te proteger. Isso não vai acontecer. Então, isso precisa ficar muito claro para que as pessoas consigam compreender e tenham mais coragem para se permitirem na mudança. Que essa mudança está na palma da sua mão. Muito facilmente pode ser reconstruído, reconfigurado, ressignificado, alterado, totalmente consciente em poucas sessões. A hipnose tem essa vantagem. A hipnose PNL, entre 5 sessões, você já consegue um resultado assim, excelente para seguir seu caminho. Como as fobias, por exemplo, que geralmente elas em uma sessão, 2, a pessoa já não tem mais aquele pavor, né? Medo todo mundo tem, faz parte do ser humano ter medo, faz parte ter ansiedade, é natural. Como a hipnose também é natural. O que não é natural é o excesso. Quando isso chega a te atrapalhar, você, por exemplo, fica ansioso. Eu disse, por exemplo, na última live, que está lá preparando o almoço, jantar, uma reunião de família, ou pensando em fazer, né? Aí você prefere não fazer, com medo de dar errado. Como uma prova, por exemplo, do concurso, você está lá estudando, e começa num loop de pensamento que vai dar errado, chega na hora da prova, você trava. Muito provavelmente isso é coisa mais antiga, que precisa ser investigado e reprogramado para que você não... Essa rotina, Ruiz, nesse mesmo nicho aí, a rotina do nome, por exemplo, ali, né, que tu falou, a gente trocou teu nome, mas é muito comum acontecer 2 situações. Ou a pessoa sabe o nome e tem algo que não deixa a pessoa falar, como, por exemplo, algum momento em que você estava conversando com um amigo sobre determinado filme. Você sabe o nome daquele filme, tá na ponta da tua língua, mas não sai. Pô, como é que era o nome daquele filme, daquele cara, assim, assado, e não sai. Isso é um exemplo. E tem pessoas que realmente apagam, que realmente elas acessam um estado interno ali em que elas apagam literalmente, e o nome some literalmente, vai embora e não volta. Quanto mais a pessoa tenta buscar o nome, mais o nome some. Então isso é um desvio de foco também, que é muito legal. Cada pessoa, eu digo assim, para vocês entenderem de uma vez por todas, cada ser humano, cada pessoa tem uma identidade hipnótica. O que tu quer dizer com isso, Felipe? É como uma digital, a impressão digital do nosso dedo. Todo mundo tem, mas nenhum é igual ao outro. Então, toda pessoa ela vai reagir de formas diferentes dentro da hipnose. Eu posso fazer aqui uma sessão com 50, 60 pessoas ao mesmo tempo. Cada pessoa ali vai ter um tipo de experiência, porque a nossa realidade é subjetiva, a gente cria. Tem pessoas que são mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas, então vai variando muito. É bem legal a proposta que a hipnose entrega em cima disso, sabe? É incrível. Nós temos algumas perguntas aí, Felipe. Deixa eu ver aqui. Bloqueio de realizar algumas tarefas pode ser tratado com hipnose. Vamos lá, Felipe, o que você acha? Bloqueios de realizar algumas tarefas seria procrastinação, não é mesmo?
Uhum. Procrastinação é um estado emocional, é um estado onde a pessoa se sente confortável, ela não quer sair da zona de conforto dela, ela não quer ir atrás e acreditar realmente no que ela pode fazer. Então, tem sim, tem como a gente ajustar essa programação aí. Também temos uma pergunta sobre esportes. É bem interessante essa pergunta, pois tem um caso muito legal que, inclusive, o Felipe, né, o Felipe, é, ajudou já atletas e pessoal de reality aí a melhorar a performance. Então é Isso. incrível. Como que a hipnose faz isso? Ela é como se fosse um motivador, que ela te dá um novo olhar, uma nova visão, ela tira algumas travas, esses bloqueios, por exemplo, que te deixa ali sentado vendo Netflix. A gente costuma falar muito sobre força de vontade. Força de vontade, na verdade, lá para o nosso inconsciente, o que, que é? Economizar energia, ficar de boa. Isso é força de vontade. A gente tem que ter foco no objetivo. E a hipnose também tem essa vantagem. Por quê? Porque ela é focada extremamente no objetivo. A gente vai, sim, vai, talvez, no que te trava, no que te prende, no que impede com que a gente faça as coisas. E ressignifica. É claro que existe essa necessidade também, em muitos casos. Entretanto, eu, por exemplo, aqui na clínica, aqui no consultório, eu já atendi pessoas que não queriam falar sobre o que aconteceu, por vergonha, por exemplo, problemas sexuais masculinos, às vezes os homens, nós homens, né? Temos um pouco de dificuldade de dizer que chegou lá na hora e ficou muito nervoso e não conseguiu ter relação com a parceira. Eu vejo assim, Ruiz, ó, nessa linha de raciocínio tua. Isso foi muito implantado da psicologia. Eu posso estar falando besteira, mas se eu tiver, eu quero que você me corrija na tua visão. Por exemplo, a psicologia ela implantou isso nas pessoas que para ela passar pela terapia, ela tem que abrir toda a vida dela, tem que falar de todos os problemas dela. E não, por que, que a hipnose ela traz um resultado muito rápido? Porque a gente trabalha na raiz do problema. A pessoa sabe o que incomoda ela de verdade. Então, é muito legal o que tu falou. Tem como a gente tratar a pessoa que vem e quer se abrir realmente e tem aquela pessoa que é mais receosa, que ela não quer falar nada, ela também pode ser tratada com a abordagem da hipnose, porque para a gente, a linha do que a gente vai atender essa pessoa é a mesma, a base, a estrutura do problema realmente é o que faz a diferença no atendimento, sabe? Por isso que a grande entrevista, o pre-talk ali, de gerar conexão com a pessoa, com o cliente, e gerar essa confiança, esse rapport, é muito importante mesmo. É verdade, o Felipe. E é interessante porque, por exemplo, no consultório, outro dia eu atendi uma adolescente de 15 anos que ela estava com alguns problemas de alguns anos de abuso sexual. Pessoal que está assistindo a live, esse assunto é muito relevante, claro que pelo ato, mas o número de crianças, eu atendo muitas crianças, É com absurdo. índice de abuso sexual é assim, gigante. É. E não é só menina, tá bom? Meninos, a agressão física, a agressão psicológica e abuso sexual. Enfim, fui atender uma menina aqui outro dia que passou por estupro, por um parente próximo que já tinha ido, enfim. E nessa linha de raciocínio, por exemplo, como é que eu vou pedir para ela voltar nessa Nesse agressão evento, né? Nesse evento. física, psicológica, nesse abuso terrível? Não, não dá, é muito sofrimento, entende? Com a hipnose é possível ajudar no tratamento integrativo, fazendo com que daquela sensação antes daquele episódio pule para outra em momentos que ela passe por certas situações. Então, é de uma maneira com que a criança não sofra tanto, até mesmo adultos que
que vêm também me procurar e passaram, imagina, pessoas que passaram 40 anos sem contar para ninguém e hoje não conseguem se relacionar com parceiros, não conseguem manter relações sexuais e relacionamento amoroso também. Exatamente. Tem um estudo, Ruiz, que até tu acendeu uma lâmpadazinha aqui que eu lembrei agora. Tem um estudo que diz que 90% das mulheres nunca tiveram um orgasmo, por exemplo. Isso vem, é anorgasmia, isso vem de crenças que são instaladas, por exemplo, na infância. O que é comum? A menina, quando ela vai fazer xixi, a mãe já bloqueia, fala, ó, ou tu faz xixi em casa, depois tu não pede para fazer xixi fora, sabe? Então isso vai sendo instalado na cabeça da criança que lá na frente ela vai ter algum bloqueio na vida adulta dela. Então é um sistema, é um tema delicado de ser falado, mas tudo tem tratamento, tudo tem um tipo de bloqueio. Eu tenho os meus bloqueios e diariamente eu vou destravando isso, sabe? Então, aquele que fala que não tem bloqueio nenhum é mentira, já está mentindo aí, porque todo mundo é ser humano, todo mundo é energia e é isso. E esse assunto é muito interessante, porque também ele levanta outra anteninha aí. Muitos, ou alguns de nós homens, também não sabemos relacionar muito bem com as mulheres. A gente não entende que a mulher, por construção mesmo, né, do ser homem, que foi construído ao longo de décadas, né, centenas de anos, a forma com que lidamos nos relacionamentos. Então, às vezes, isso acontece também por o homem não saber a necessidade ou não ter tanto interesse por criação mesmo, e não conseguir olhar para si e entender que a mulher começa a ter um relacionamento íntimo a hora que ela acorda. Ela acorda, se você acorda com a sua esposa aí, olha a briga de casal e depois procura um terapeuta. Você que acorda com a sua esposa, mal-humorado, e mal olha para a cara da sua esposa, de noite, ela não vai ter o orgasmo que tu tanto quer que ela tenha. Então, vamos ressignificar isso também. É muito importante para que os relacionamentos se fortaleçam, com que o casal consiga dialogar melhor, consiga sentir melhor, sentir o toque, o beijo, o carinho, e não somente algumas atrapalhadas, vamos dizer assim, que geralmente nós homens não conseguimos sequer observar, que estamos fazendo num piloto automático também, porque a gente, sim, a desconstrução é muito dolorosa olhar para dentro, entender que nós estamos errados. Como também as mulheres também têm suas coisas, é muito polêmico mesmo, como a gente disse, mas um exemplo que eu estava dando de um rapaz que eu atendi que tinha dificuldade para ter relação sexual, é porque era muito afoito. Ele ficava tão apreensivo para que aquilo aconteça, e quando ele chegava, ia com tanta ferocidade, que ele simplesmente não conseguia ter relação com a parceira. E também, em 2 sessões, isso foi resolvido para ele, que é o entendimento sobre si primeiro, né? E sobre o casal. Né? É o destravar, realmente, é isso aí. E um ponto também que é delicado de falar, e a gente desmistifica muito na questão da religiosidade. A gente não está aqui para falar sobre religião, cada um acredita naquilo que quiser. Mas tem um ponto muito importante falar sobre religiosidade. Muita gente acredita e fala mal da hipnose tendo uma visão pejorativa de uma técnica que pode tratar realmente a vida de uma pessoa, transformar a vida daquela pessoa. E muita gente, hoje não é como antigamente. Pega aí há 15, 20 anos atrás, o professor Rogério Castilho, que estava aqui agora há pouco, não sei se ele ainda está,
Mas ele sofreu muito mais preconceito do que nós que estamos há pouco tempo, querendo ou não, né? Então pega isso já vem lá de trás. A questão da religiosidade limita muitas pessoas. Hoje em dia é aquilo, o que a gente usou o exemplo da política. Hoje está muito polarizado, ou é isso ou é aquilo, não tem o equilíbrio. E para você viver com o teu emocional bacana, ter uma vida plena, é tu ter equilíbrio nos 4 pilares que fazem parte da nossa vida. O pilar espiritual, o mental, o emocional e o físico. Se você consegue ter o equilíbrio nesses 4 pontos, você vai ser uma pessoa muito próspera, muito plena, vai viver a vida leve, sabe? Então, o nosso papel, meu papel, papel do Ruiz, de outros terapeutas que estão aqui na live, de outros hipnólogos, de outros PNListas, de tudo é desbloquear as pessoas, é trazer alguma emoção positiva daquilo negativo que aconteceu lá atrás. Faz sentido o que eu estou Exato. falando? Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou pergunta para trás, né? Que subiu muito aqui. Manda, Vamos ver aqui. manda lá que a gente responde. Vamos procurar aqui, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma aqui, só um minutinho. Nosso tempo já está quase acabando, na verdade, né? Olha só, coisa boa, passa muito rápido, né? É, Olha, ó, beijo para Paula Fernandes, lá do Paraná, de Guarapuava. Fiz uma palestra lá, foi muito legal também. tem uma E pergunta aqui para ela. da Paula. Uma pergunta a Paula está perguntando se a insônia pode ser tratada com hipnose. Pode sim, Sônia, Paula. A insônia pode ser tratada, inclusive, muito facilmente com hipnose. É preciso entender o que te faz ter insônia, né? Eu acredito que em 3 sessões, 2 sessões, você já consegue mudar isso aí rapidamente, dependendo até mesmo uma. A insônia é muito interessante, que ela vai muito do hábito também, inclusive o hábito alimentar. Então tem que buscar aí na terapia aonde está esse causador da insônia, que talvez também possa ser pensamentos, né? Que a gente deita e talvez a cabeça comece a pensar aqui, pensar ali. E muitos de nós fazemos o seguinte: a gente deita e para dormir, que na verdade não é para dormir, a gente deita para acordar bem. E naquela ânsia de dormir, não dormimos. Espero ter respondido para você. E um ponto também que ajuda ou atrapalha na insônia é a questão de que quase todas as pessoas têm uma televisão dentro do quarto. Ou seja, eu tenho algo que me estimula a ficar acordado. Né? Tem pessoas que só conseguem entrar num sono profundo com a televisão ligada. Ou seja, dentro da mente dela, o que que passa? Pô, a televisão tem que estar ligada para mim poder dormir. A televisão é minha amiga. Então, é um contato direto com a televisão que vira um gatilho ou positivo ou negativo. Aí vai da percepção da pessoa. No caso da Paula ali, ela estava dizendo que é uma pergunta do avô dela. Eu não sei muito bem qual que é a idade do seu avô. Com o passar do tempo, é um pouco mais meio que natural com as pessoas com um pouquinho mais de idade ter um pouco de dificuldade assim na questão para dormir. Mas é muito possível melhorar rapidamente, potencializar a qualidade do sono do seu avô, tá bom? Espero que tenha ficado respondido aí, tá? Isso aí. Temos mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Agora foi. É porque passou muito aqui. Tem muitas perguntas aqui, cara. Eu tô sem meu óculos.
o receio de tomar decisões importantes, a hipnose ajuda? Vamos lá, quer responder essa, Pacheco? Ajuda a tomar uma decisão, né? Se você não até é um pressuposto da PNL. Ter uma decisão é melhor do que não ter nenhuma decisão, né? Então, assim, ajuda sim, tudo. Se você está em dúvida em tomar uma decisão, é porque algo aí dentro não está agindo, não está sendo utilizado como deveria ser utilizado. Então, a estabilização, estabilizar algo dentro da tua mente com calma, realmente com a mente descansada, calma, tranquila, vai te ajudar a tomar a decisão, sim, a decisão mais correta. E lembra que o teu subconsciente já sabe o que é melhor para ti. Não deixa que ninguém te impeça de fazer o que tu acha que é melhor para ti. O que tu acredita. Isso é muito legal você ter falado, o Pacheco, porque isso me deu um insight aqui, que algumas pessoas pedem para a gente fazer regressão e ponte ao futuro. Então, algumas pessoas misticamente pensando que a gente faz previsão. Não é. É como se o seu cérebro, ele é como se fosse um computador. Então, como o Felipe disse, ele tem uma programação ali. Ele sabe que se você continuar fazendo certas coisas, aonde vai dar. Então é mais ou menos isso. Quando a gente faz uma projeção ao futuro, a gente, claro que como terapeutas, a gente dá algumas ferramentas para que a pessoa, nessa projeção em hipnose, consiga, pela primeira vez, voltar ao passado, que é hoje. E dentro disso, ela consegue encontrar o que ela precisa alterar para que chegue lá diferente. Isso é muito legal de se fazer. Eu faço muito essa poxa ao futuro, vamos dizer assim, e também na questão da regressão. Só que a regressão, como a gente já falou aqui, o cérebro da gente grava por emoções. Então ele faz a regressão sim e vai nos momentos traumáticos específicos, aqueles que você acha que não lembra. E é ali que a gente consegue alterar. E isso é como a ponte ao futuro. Faz com que hoje você tenha novos comportamentos, novos pensamentos, novas maneiras de agir e sentir a situação que você está vivendo. Ô Pacheco, tem uma outra pergunta que passou aqui e eu acabei esquecendo. Me perguntaram se a hipnose pode ser indicada para crianças. Como eu disse mais cedo, né, eu trabalho com crianças, inclusive eu faço um trabalho voluntário também nas quintas-feiras, acho que a maioria das pessoas que estão aqui já sabem disso, onde eu atendo somente crianças, tá? Pode ser atendido, não tem necessidade, não tem a preocupação de restrições. É claro que existem casos que não são indicados apenas para hipnólogos, né? Tem casos que precisam ser acompanhados por psicólogos, psiquiatras, assim como os adultos. Tá bom? Ô, Pacheco, nós estamos chegando ao fim dessa live, faltam 7 minutos só. E hoje na live geralmente eu faço uma dinâmica, mas como o assunto aqui hoje fluiu muito rapidamente, então não vai dar mais tempo, que o Instagram vai desligar, não vai ter como fazer essa dinâmica. Mas as pessoas que estão aqui, que gostaram da live, tiverem mais alguma dúvida, podem me chamar ali no direct, eu vou responder quem tiver suas dúvidas que não foram sanadas de suas preocupações com a terapia, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa noite, gratidão, Felipe Pacheco está lá em Penha, né, Felipe? Fazendo um grande trabalho lá, e em breve tem surpresa também, uma parceria incrível que está vindo aí, né, Felipe? Com certeza, fresquinho. E é isso, então também quero aproveitar o espaço, a oportunidade aí, agradecer a todo mundo que estava aqui, que aprendeu um pouquinho. Eu costumo dizer que se a gente atingir e mudar a percepção de uma pessoa que assiste os nossos stories, os nossos vídeos aqui, nós já vamos estar fazendo o papel
que a gente veio na Terra aqui para fazer, para cumprir o nosso propósito de vida. Então, agradeço imensamente a cada um de vocês e muita prosperidade, muita saúde na vida de vocês aí. Ruiz, muito obrigado, viu? Obrigado também, Pacheco. Foi um prazer e te encontro logo menos, como eu costumo dizer. Isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por estarem aqui, por fazer parte, por me deixar fazer parte um pouquinho do tempo de vocês. Isso é enriquecedor. Esse bate-papo também com o Felipe, com vocês aí que estão assistindo, só faz com que eu aprenda cada dia mais, porque cada caso é um caso, cada pessoa é única, né? São situações diferentes. A hipnose, como a gente falou aqui, é uma ferramenta muito boa e ampla, que entende também que não existe padrão para executar. Cada pessoa é uma e única, tem suas particularidades, e ela será aplicada de maneira muito sutil dentro do consultório, muito leve e prazerosa, transformando você, melhorando sua qualidade de vida e a minha também. Show de Filipão, bola. grande abraço, uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Um abração. Tchau, tchau. Abraço, tchau.